Olá, queridos, graça e paz em Jesus, mais uma vez juntos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas e para enriquecer a sua vida e o seu aprendizado. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos aprendido bastante nesses dias. Semana passada, quarta-feira passada, o estudo ele foi um pouco mais técnico, teórico, não é? Teológico na realidade, e isso muitas vezes tira o nosso foco um pouco do estudo. Mas hoje nós vamos começar em algumas partes bem interessantes, de certa forma bem práticas, e com certeza vai ser uma bênção, tá certo? Hoje nós vamos estudar sobre os símbolos do Espírito Santo. Símbolos, signo, um tipo, um arquétipo, são representações ou representatividades que nós utilizamos para identificar algo, alguém ou uma determinada situação, não é? E a palavra de Deus, ela está cheia de simbologia. Ela está cheia de tipos, de arquétipos, ela está cheia de antropomorfismo. Isso não significa dizer que ela não é verdadeira. Significa apenas que Deus se utiliza também de símbolos, de simbologias e de metáforas para se fazer entender ou para alcançar melhor o seu povo e o entendimento humano. Exemplo, quando a palavra de Deus diz acerca de si mesmo, que a palavra é o martelo que esmiuça a penha, obviamente nós sabemos que a palavra escrita ou falada, ela não é um martelo, não é? Muito menos uma penha, ou seja, uma rocha, não é? Mas quando Deus ele se utiliza desta comparação, quando ele faz menção ao martelo e a penha, ou seja, a pedra, na realidade, ele quer dizer que a palavra é poderosa, ao ponto de destruir uma pedra, uma rocha, a penha. Então, é um tipo, não é? É uma tipologia, uma simbologia, uma metáfora, mas que nos faz entender exatamente o que Deus quer nos mostrar. E o Espírito Santo de Deus, como uma pessoa, ele traz em seus nomes, não é? Que são vários, várias simbologias que na realidade o identificam através de determinadas situações, através do seu agir, do seu proceder, não é? Então, esses símbolos ou esta simbologia nos identifica melhor com a pessoa do Espírito Santo e faz com que entendamos o que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar através da sua revelação pela simbologia ou por um tipo de signo, por um tipo de metáfora ligada ao seu nome ou à sua atuação. Amém? E hoje nós vamos ver isso. Vamos fazer uma leitura introdutória para a gente entender então o que significa isso, tá certo? Os símbolos do Espírito Santo, no plural, porque são vários, né? Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias épocas e culturas. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede física e espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como a purificação de minérios, por exemplo, ou destruidora, frequentemente citada no juízo. Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas da pessoa do Espírito Santo. Você entendeu então o que é um símbolo?
o que é uma simbologia. Então o Espírito Santo ele se identifica através destes símbolos, através desta simbologia. Então são vários os símbolos que representam a pessoa do Espírito Santo. E em toda a história, em todo o tempo, em toda a cultura, os símbolos sempre foram utilizados para identificarem uma ação, para identificarem uma nomenclatura, para identificarem uma atuação de Deus, do seu Espírito, ou de várias outras questões mesmo, quando se refere à cultura humana. Então, em todas as representatividades, o fogo sempre simbolizou, ou sempre foi visto através do símbolo, não é? É como algo que purifica ou destrói. A água como algo que sacia, como algo que é puro, que é límpido, não é? Ou até mesmo algo que purifica a alma ou o corpo. Então, todas as vezes que a palavra de Deus, que as escrituras sagradas se utilizam de simbologia, ela está querendo nos dizer algo através de uma simbologia abstrata, não é? Intangível, porém genuína e real. Amém, queridos? Então vamos ver o primeiro símbolo que identifica o Espírito Santo, ou através de qual símbolo o Espírito Santo se identifica com o seu povo, com cada um de nós. Vamos lá? Então, símbolo de número 1, o vento. A palavra hebraica para vento é ruach. Vamos repetir? A palavra hebraica para vento é ruach e significa sopro. Também significa espírito ou vento mesmo. É empregada paralela com nefesh. Então, hebraico, ruach, que significa força, que significa sopro, que significa vento. E é geralmente empregada com nefesh. E nós vamos entender que a palavra nefesh ela é uma variante de ruach, porque ela é muito mais espiritual no sentido da sua empregação do que ruach. Ruach, força, sopro, vento, e nefesh tem a ver com alma. Vamos lá? Veja só que coisa interessante. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semântico desenvolveu-se a tal ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. A palavra grega, pneuma, tem um alcance também semântico, quase idêntico ao de ruach, ou seja, o vento como símbolo fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João 3:8, que diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Amém? Veja que coisa interessante. Quando João ele diz que todo que é nascido do Espírito é como um vento, é igual ao vento, é porque o vento sopra onde ele quer, não é? Você já percebeu, por exemplo, uma folha que é soprada pelo vento? O vento a leva para todos os lugares e para onde ele quer levá-la. Mas nós não vemos o vento, nós apenas sentimos. Então, quando o Espírito Santo se utiliza, não é, desta nomenclatura, não é, desta simbologia de vento, e ele associa isso ao novo nascimento, a nova criatura que somos nós, ele quer dizer que todo aquele que é guiado por Deus, que todo aquele que nasceu de novo, que todo aquele que é cheio do Espírito, já não faz mais a sua própria vontade, mas é guiado, ou seja, soprado para onde quer que o Espírito deseje.
Amém, queridos? É por isso que Romanos diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não cogitam das coisas da carne, mas das coisas do Espírito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho. Um outro símbolo acerca do Espírito Santo, uma outra simbologia, é o termo água. A água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. O fôlego e a água são vitais, tão vitais nas necessidades físicas e humanas. São igualmente vitais no âmbito do espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria, iria murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui da palavra como águas vivas. João 7, 38 ao 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, que sustentam e refrigeram o crente. Então, quando nós entendemos a simbologia da água em relação ao Espírito Santo, é justamente porque a água ela refrigera, a água ela vivifica, a água ela sacia a sede, tanto física como espiritual, como emocional. É por isso que o próprio Jesus, ele afirmou acerca do seu Espírito que aquele que cresce nele, do seu interior, iria fluir rios de água vivas, ou seja, águas como vinda de uma nascente, não é? Então, o crente fiel, verdadeiro, que é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo dentro dele como uma fonte a jorrar, tanto para a vida eterna como para o seu avanço, o seu progresso, na sua caminhada, na sua jornada, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Amém? Vamos ver um outro símbolo que tem a ver com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também se identifica com o símbolo do fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2, no dia de Pentecostes. Diz o texto, são línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito Santo. Atos 2, 3. Este símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador encontra-se no pronunciamento de João Batista, que diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11, 12 e Lucas 3, 16 ao 17. As palavras de João Batista referiam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado o Messias. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito da santidade também opera no crente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Então, o fogo, ele entra aqui como um elemento purificador e ele marcou o ministério de vários homens e mulheres de Deus que eram guiados pelo Espírito Santo. João Batista já prenunciava, já fazia um prenúncio desse batismo que se daria através da água e através do fogo, não é? E no dia de Pentecostes, diz a palavra de Deus lá no livro de Atos, do capítulo 2 em diante, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando apareceram entre eles línguas como de fogo distribuídas sobre o alto de sua cabeça, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então também é uma representatividade de poder da parte do Espírito Santo. Então fogo, ou a simbologia, ou o símbolo do fogo, representa a purificação, a santidade,
força e o poder de todo aquele que é guiado, de todo aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aproveitar, fazer aqui uma pequena menção, agradecer a irmã Maria Goretti, não é? O irmão Atalaia de Cristo, o irmão João Bernardo Lima, que estão participando da nossa live, o irmão Ricardo, né, também está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Para você que entrou nessa live agora, nós estamos dando continuidade ao estudo da semana passada, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e hoje, de forma bem particular, falando sobre os símbolos pelo qual ou pelos quais o Espírito Santo é representado e demonstra, assim, uma forma diferenciada de atuação. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo, veja, nós aprendemos que vento tem a ver com alma, tem a ver com espírito, tem a ver com sopro, tem a ver com fôlego, né? Tem a ver com força. O símbolo da água significa purificação, significa fonte que flui, que exala do interior de cada crente santificado e convertido, fogo, poder e purificação. E agora nós vamos falar de um símbolo também muito importante com o qual o Espírito Santo se identifica, não é? O óleo, tá certo? Zacarias 4, de 2 a 6, diz assim: E me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé e depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para que o serviço do reino de Deus seja feito da melhor forma possível. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Também conosco agora a irmã Elisângela Reis. Seja bem-vinda à nossa live. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, o símbolo do óleo em relação ao Espírito Santo significa a consagração. E a consagração é algo muito importante. Sempre se utilizou a consagração para consagrar, ungir os enfermos para a cura, os reis para reinarem, os sacerdotes para servirem a Deus, os profetas para levarem a palavra, não é? E este símbolo em nós, em cada servo e serva do Senhor, em cada homem e mulher que está revestido pelo poder de Deus e do seu Espírito, significa a unção que capacita, que possibilita a nossa vida e a nossa vivência com Deus e com a sua palavra, para fazermos assim a sua vontade aqui na terra. Então, quando nós dizemos que estamos cheios do Espírito Santo, quando nós dizemos que fomos consagrados e selados pelo Espírito Santo, significa dizer que nós estamos transbordando deste símbolo que é o óleo da unção divina que nos vem por parte do Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Também conosco o irmão Fernando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Então, um símbolo que todo mundo conhece e todo mundo sempre fala nele e sabe, praticamente todo mundo sabe qual o significado deste símbolo, não é? É o símbolo da pomba, não é? Mateus 3, 16 ao 17, que diz assim,
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem sinto prazer. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. A pomba é o arquétipo da mansidão e da paz. Ele é manso nas tempestades da nossa vida, produzindo paz. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o símbolo da pomba relacionada ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas é o símbolo que produz em nós paz, mansidão, também domínio próprio, tá certo? E justamente este símbolo é o que nos faz entender como o Espírito Santo de Deus ele muda a nossa vida e as nossas atitudes, como ele interfere de forma benéfica, de forma positiva nas nossas mudanças, não é? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo agora é novidade de vida. Então este símbolo da pomba, a paloma, não é? É o símbolo da paz, é o símbolo da mansidão, é o símbolo de que somos guiados não mais pelo nosso próprio querer, pela nossa força, pelas nossas ideologias, pelos nosso espírito muitas vezes que está inclinado ou é inclinado para a violência ou para qualquer coisa do gênero, mas somos agora guiados como homens e mulheres cheios de mansidão e de paz que flui de dentro de nós. O próprio Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, mas a paz do Senhor é diferente da paz do mundo. O mundo, para ter paz, ele precisa ter coisas, ele precisa conquistar coisas, ele precisa estar bem, de certa forma. Mas a paz que vem de Deus é justamente o Espírito Santo que nos dá essa paz e faz exalar de nós a mansidão, o autocontrole, o domínio próprio, para nós termos paz, mesmo em tempos de diversidade, de luta e de guerra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Também conosco o irmão Francisco Assis, tá certo? A paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, um outro símbolo que nós vamos falar ainda nesta noite é o selo, não é? Sabe quando você escreve uma carta? Hoje ninguém mais escreve carta, não é? Geralmente nós fazemos tudo através das redes sociais, do WhatsApp, e-mail, mas já houve uma época em que se escrevia muito cartas e se endereçava a alguém e se enviava para alguém. Então, quando você ia até o correio colocar a carta para quem você tinha escrito, você selava, era a certeza de que aquela carta estava registrada e que ia chegar ao seu destinatário. Então, um outro símbolo do Espírito Santo de Deus é justamente o selo. Veja que coisa interessante. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nos dias bíblicos, usava-se um selo de cera como sinal de promessa e acordo. Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isto, a um selo. Na ocasião do novo nascimento, o Espírito Santo pôs sobre nós o seu selo de direito de propriedade, isto é, ao mesmo tempo, uma promessa que o selado tem parte na consumada obra da salvação. O Espírito Santo garante assim, a partir deste momento,
o seu apoio e a sua ajuda. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Este símbolo, o símbolo do selo, significa dizer que agora nós somos dele. Nós pertencemos a ele e estamos agora de posse da promessa de salvação, de vida eterna e de que não mais estamos sozinhos. Lembra o que Jesus falou aos seus discípulos? Subirei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador. Então, a promessa de que este Espírito Consolador viria, este ajudador, este advogado, este intercessor viria, ela se cumpriu. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e entregamos as nossas vidas para Ele, nós somos selados com o selo da promessa de filhos, de servos, de servas do Senhor. Amém, queridos? Então isto é tremendo. Agora você já sabe o porquê tantos símbolos são relacionados à pessoa do Espírito Santo e sabe agora que eles verdadeiramente faz toda a diferença em nossa vida. Amém? Eu quero agradecer a participação de todos. Semana que vem eu quero ver se eu consigo fazer a continuação na sexta-feira. Eu aviso pelo próprio Face para que a gente possa ganhar tempo e avançar nesse estudo. Então, nós vamos ver na próxima aula, no próximo estudo, a obra do Espírito Santo. Vamos falar sobre a obra da salvação e tantas outras obras realizadas por ele em nossa vida. Amém? Foi um prazer estar com você. Mas antes de irmos embora, estenda assim as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e divinas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e para sempre, e assim dizemos, amém. Queridos, até sexta-feira, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Até breve, até mais.